que quase todo Kamen Rider tem. Lá na Era Showa, tinha direto. Uhum. Cara, olha a conotação que isso dá. O Zest Darkness, a gente pode imaginar que ele tá ali no sonho do Zero. A gente pode imaginar que ele é o Zest que o Zero queria que fosse o projeto quando ele tivesse concluído. Uhum. Porque ele Então, usa todas as cápsulas com todos os poderes, então ele é o que foi planejado para ser é o o que foi, Zest. é o que foi planejado. Só que o que acontece? O Baku vence o Darkness. Então, se ele vence, ele é ainda mais poderoso do que o que estava previsto. Então, de certa Uhum. forma, o sonho do Zero se realizou. Não como ele queria, mas se realizou. Ou talvez fosse o que ele queria, afinal, é o filho dele. Ele pode não declarar isso, mas qual é o pai que não quer que seu filho se torne algo melhor do que a si próprio? De certa forma. E isso Pode ter conversa com sido. as pistas que a gente viu lá nos 10 primeiros episódios, né? Uhum. É, o sonho subconsciente Ok, dele verdadeiro era que o filho transcendesse os Zest. Justamente. no episódio 25, aqui, no episódio 25, Get Started, Baku tenta recomeçar e curar o trauma. Recomeço sem integração, fuga disfarçada de evolução. Ele não é o mesmo agente da Code, mas também não é indivíduo livre. Ele está no estado intermediário, o mais instável possível. Identidade fragmentada, busca por sentimento, tentativa de controle interior. Aqui aparece uma ideia de Nietzsche. O homem precisa se destruir seus valores para criar algo novos. Baco ainda não sabe quais valores construir. Eu acho que ele fica nesse estado por um tempinho ainda, incluindo aquela parte que ele vira o agente total. Uhum. Porque Sim. ele ainda não se Eu, encontrou, assim. se eu não me engano, é nesse que o Fujimi começa a se tornar o pai. O pai É, do o é a pai que ele partir daí. ele É começa a porque, dar aquela chacoalhada. é porque é nesse episódio que o Baco deduz que tudo tinha sido a premonição. Porque ele começa a Uhum. apresentar para o pessoal. Uhum. Ele apresenta a Neme para eles e tal, mostra ela ali, e ele revela, né, que deduziu que na verdade tudo aquilo tinha sido a premonição. Uhum. Até por tudo que ele fez, né, e tal, aí ele meio que foi ligando os pontos, né? Aí a gente Uhum. consegue entender porque mostra flashes dele atuando para pegar os primeiros Nightmares que ele pegou ao longo da série, nos primeiros episódios. Então você Uhum. consegue entender com essas poucas informações que ele deduziu através da ação que tinha sido premonição até então. Aí Uhum. você consegue entender. Agora a questão dele descobrir que é filho do Zero, aí não ficou legal não. E vale lembrar, Mas aqui um ponto meu, ele tá aqui é um, fragmentado, você percebe. E, manda. e ele tá fragmentado. E ele tá fragmentado, vamos falar o seguinte: quantas pessoas se distraem, principalmente se distraem por ideias totalitárias e querem se recomeçar, e se recomeçam pessoas destruídas, nihilistas, ateias, ou seguindo o satanismo ou coisa do tipo, e na hora que você vai ver, eles se tornaram seres tão vazios que esqueceram o sagrado. E o Baco, depois que ele reconecta, que ele entende que ele tinha sido destruído por causa dele mesmo, ele entende que o sagrado é reconstruir sonho. Aí depois eu vou falar da forma final. Entendeu? Uhum. De novo, por causa do Fujimi. O Fujimi se tornou a âncora que ele não tinha antes. Uhum. Porque, como é negócio, ele foi criado, até nas lembranças dele aparece. O pai dele era vazio, porque não era filho dele. O Zero não se importava que o cara criasse ele como um filho, não era para ser, era só um cara contratado para ficar cuidando do guri. Então ele não tinha um pai de verdade. O Fujimi se tornou o primeiro pai de verdade A que figura ele tem. paterna. Tá sempre apoiando, tá sempre junto, e dava aquele troll, ele podia conversar, e os dois trabalhavam juntos, e quando os dois estavam nos Black Case, então os dois pareciam um e carne. Então ele se tornou Verdade. o pai que o Baku nunca teve.
E aí é a âncora. Tanto que pode ver, foi só depois do Fujimi começar a interagir que ele passou, que ele foi do Catastron para o Order, Order. acho que é Order, né? Order. Né? Quando ele precisou. Orders. Foi quando ele precisou de algo para consertar. No caso da influência do Fujimi. Quando o Fujimi começou a trazê-lo de volta para a realidade. Cara, na verdade, a gente pode dizer que eles evoluíram em que sentido? De Turma do Seu Boneco, eles se tornaram uma estrutura meio que familiar. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas era o Fujimi sendo a figura paterna, né? A Nazca sendo a figura materna, porque podem perceber que ela também começou a ser o apoio que a Minami precisava. Ou seja, ela passou a vir da mãe. E não esquece que quando a Nazca e a Minami viram a Nightmare, é ali que ele percebe que tem que arrumar as coisas. Que atingiu os amigos dele. Pois é. Não, e o Order vem por causa para ele salvar a Minami, que não era nem irmã dele de verdade, mas ele se sentiu como se ela fosse, ele tinha que salvar ela, ele precisava de algo mais, ele precisava reconstruir. Pois é que negócio, eles tornaram a família dele. Né? Criação, né, cara? É a criação, porque ficou o vínculo da convivência e tal. Inclusive, esse é um dos episódios que eu mais gosto, justamente porque mostra com mais profundidade o vínculo deles, não só do Baku e da Minami, principalmente eles, mas também a importância que o Fujimi e a Nazca passaram a ter para eles. Eles meio que se tornaram um núcleo familiar mesmo. E a cena do Baku e da Minami jantando juntos, cara, que cena. Sensacional essa cena, viu, cara? Mostrando ali um momento mais... Um momento assim mais... Baixa guarda. Porque podem prestar atenção, desde que virou a chave, né, muda até a abertura da série, que inclusive essa segunda é bem melhor, na minha opinião. É bem mais tokusatsu do que a outra, que parece uma música de balada. Cara, não teve um momento de respiro. A série ia subindo. Aí quando teve essa cena, podemos baixar, podemos descansar, podemos... Eu acho que o próprio Baku sentiu isso, porque foi uma das poucas cenas que ele não estava tenso depois de tudo que aconteceu. Eu achei muito legal isso. E a ideia da Minami como agente, no começo, né, quando apareceu, eu fiquei meio assim, cara, tá estranho. Tá esquisito. Eu não liguei logo aquele alerta de vixe, já veio a questão da lacração? Não. Eu pensei, não, tá estranho. Vamos ver o restante do episódio para ver se tem alguma explicação. Não, para mim não parece, para mim não deu alerta de lacração, deu o alerta de, olha a Viúva Negra aí. Você lembra que ela estava com o Stark protegendo ele o tempo inteiro, enviado pelo Nick Fury? Pois é. Não deixa de ser uma Viúva Negra. Agora, a forma como foi explicado, embora para algumas pessoas pareça meio jogada, assim, vixe, agora todo mundo é agente, mas considerando o histórico, considerando o que foi construído até agora, fica coerente, dá para entender. E tem que lembrar a origem da coisa. Lembra que se aquele negócio, se ele é filho do Zero, com a Lady, como a gente está desconfiado, e ele é o filho dela, eles sabiam, vai dar merda. Vai dar merda. Ou a gente mata, ou ele vai ser o agente supremo. E tem toda a pinta de que a Nen pode não ser a irmã de nascimento dele, mas a filha da tal da Phantom. Que se for a Nightmare da Lady. É bem provável. Aí aquele negócio. Fisicamente, os dois são filhos de mesmo pai e mãe, mas em alma, ele é filho da Lady e ela é filha da Phantom. Aí vem aquela história que eu tinha imaginado de um ser luz e outro ser trevas. Porque os dois são filhos em carne do casal. Meio como a ideia do Kurama, né?
Aqui. Ele é fisicamente humano, mas tem alma de yokai. O caso 27. É. O caso 27 Play não é brincar, é manipular, testar, provocar. A guerra deixa de ser física e vira psicológica. Isso conecta diretamente a Sun Tzu. Vencer sem lutar, manipular percepção, atacar a mente antes do corpo. O que acontece? Nox manipula as situações, Cold manipula as informações, Baco começa a perceber que está dentro de um jogo maior. O herói descobre que não está lutando numa guerra, e sim está jogando dentro dela. É uma guerra de procuração, se a gente for parar para pensar. Essa série toda é arte da guerra. Não, a série é um guia de cada um dos capítulos do livro de Sun Tzu, cara. É um negócio impressionante. Conheça o inimigo. Parece que o roteirista leu Sun Tzu antes de criar o roteiro. É um negócio impressionante. Ele é Maquiavel também, por causa que, ao mesmo tempo, você percebe a manipulação que, tipo, as duas agências fazem pra tentar ter o Baco, mas o Baco não quer. Ele descobre que as duas agências são filha da puta. Pois é. Nenhuma delas corresponde aos ideais dele. Uhum. É interessante isso. E tanto é, cara. E eu acho interessante porque o Baco percebe, assim como a gente percebeu, que o Nox ele não tá 100% com a Lady. Tanto que o que ele faz? Já no episódio 27, ele quer recrutar o Nox. Uhum. Porque ele percebe que o Nox não tá do lado da Lady 100%. Muito embora ele nem saiba que a Lady existe. Uhum. Ele nem sabe da existência da Lady. Mas ele percebe que o Nox ele é neutro nessa questão toda. Se eu não me engano, nessa época ele conhecia ela como a psicóloga. Como a Sayuri. A psicóloga, de fato. Sim. E ela tentou manipular ele, não não que tentava conseguiu. resolver o problema dos sonhos dele, lembra? A psicóloga que tentava resolver o problema dos sonhos dele. Na verdade, ela tentou entrar na mente dele e não conseguiu. E ali ela percebeu que tem merda aí. Não consegue, né, por isso? Não, mas ela sempre dá para entender que ela sempre foi minha psicóloga dele, só que aí ela percebe que não dá para entrar, se você for ver. E inclusive, esse ponto reforça mais ainda a nossa suposição. Filho dela. Porque normalmente o filho de um telepata é protegido contra o Pride, porque ele tem um poder semelhante, então ele acaba tendo uma defesa latente. Não precisa nem ser filho. Não precisa nem ser filho. Eu não sei se vocês conhecem o Black Tom Cassidy, que é vilão dos X-Men. É primo do Banshee. E ele é imune aos poderes do Banshee. E vice-versa. É a mesma ideia. É exatamente mutação de sangue. Exatamente a mesma ideia. Como o Destrutor e o Cíclope. Os dois são imunes ao poder do outro, só que eles alimentam o poder do outro. Eles se complementam. Eles se complementam. É por isso que os vilões morrem de medo que o Alex volte pros X-Men, porque senão, havoc total. Assim. A batalha mais épica dos X-Men é justamente contra os Badum, quando os dois estavam juntos. Você chegou a ver esse? Chegou a ler esse quadrinho? Não, esse ainda não. Eu quero pegar Foi o primeiro contato com a Lilandra, que ela mandou o aviso que a Irmandade Badum estava indo para a Terra, que era uma legião, uma raça reptiliana, né? Que eles conquistam planetas onde tem formas de vida baseados em carbono, porque o que eles não puderem escravizar, eles comem. Literalmente. Então eles iam fazer a colheita na Terra, matar metade dos humanos e levar o resto como escravos. Então ela manda mensagem, aquele negócio, ela diz para ela, vocês têm que evacuar o planeta, vocês não têm como deter isso. E nós não temos como ajudar eles. Não, mas os meus X-Men conseguem. Mas é impossível. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas não vai ser bonito. Ele transporta todo o pessoal dele para a Lua. É a primeira vez que eles encontram a cidadela do Vigia, aquele troço, aquele negócio. Não sabe que é do Vigia, só sabe que tem uma área que tem atmosfera. Então ele leva eles para lá. O Cíclope e o Destrutor ficam lançando os ataques um contra o outro, direto. O Colossus ergue o Cíclope assim, como se fosse a mira, sabe? Usando o Xavier, fica rastreando a raça inteira para identificar para onde é que está vindo a frota, para fazer a mira.
o Homem de Gelo fica congelando os dois, porque é tanto calor que está derretendo o solo da Lua, enquanto a energia está acumulando no Cíclope. Ele só está dizendo que eu não vou aguentar, professor, eu não vou aguentar. Aí a Jean Grey está na mente dele para tentar amenizar a dor que ele está sofrendo de tanto poder acumulado. Porque é um imortal, né? Sim, imagina, ele já tá aqui, ele não vai nem apertar botão, ele vai arrancar o visor, de tanto poder que tá, que ele já tá aquele troço assim, tá